Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de hoje sobre prisão preventiva. Prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória, prisão cautelar ou prisão processual, que está prevista no Código de Processo Penal, né? Extremamente importante para se o concurso da PJC, Polícia Judiciária Civil, ou Tribunal de Justiça, Ministério Público, seja como servidor do Poder Judiciário, do Ministério Público, promotor, juiz. Senhores, qualquer concurso onde caia prisões, tá? Prisão preventiva é extremamente interessante. Nosso tema de hoje, prisão preventiva. Os senhores já estudaram a prisão em flagrante, né? Que nós batemos em ponto por ponto da prisão em flagrante. É extremamente interessante você fazer muito exercício sobre essas espécies de prisões, porque o examinador faz uma comparação entre o flagrante, entre preventiva, entre temporária, tá ok? Você não pode errar questão de prisão preventiva, porque é um assunto gostoso, é um assunto tranquilo de ser assimilado. Prisão preventiva, conceito e momento de decretação. Como eu disse aos senhores, a prisão preventiva ela está prevista no Código de Processo Penal, diferentemente da prisão temporária, que é o nosso próximo assunto. A prisão temporária está prevista numa lei especial. Você não encontra prisão temporária no Código de Processo Penal, mas sim numa lei especial que nós trataremos em momento oportuno. A prisão preventiva, que está prevista no Código de Processo Penal, né? Ela, sobre o conceito, o que é, tá? O que é uma prisão preventiva? É uma prisão cautelar, é uma prisão provisória, é uma prisão processual, decretada pelo Poder Judiciário, pelo juiz, em qualquer fase da persecução penal, desde que não tenha o trânsito em julgado da sentença condenatória. Opa, é a prisão provisória decretada em qualquer fase da persecução penal. Ou seja, pessoal, quando se fala em prisão preventiva, você vai pensar, ó, fase do inquérito e fase da ação penal, que é a fase do processo. Não é isso? Né? Fase do inquérito e fase do processo. Prisão preventiva, conceito, é a prisão cautelar decretada em qualquer fase da persecução criminal, da persecução penal. Ah, então aqui você já mata uma questão. É possível a prisão preventiva somente na fase da ação penal. Falso, falso. A prisão preventiva pode ser tanto na fase do inquérito, quanto na fase do processo. Entendeu? Agora, só não pode ter prisão preventiva, evidentemente, depois do trânsito em julgado, porque aí já entra a fase da execução da pena. E na execução da pena não é preventiva, já é uma prisão definitiva, já é uma prisão pena, já é uma prisão para executar aquilo que foi fixado numa sentença. Ora, o sujeito foi condenado por uma sentença. O juiz decretou a prisão preventiva dele. Pode, professor? Pode, porque ainda não transitou em julgado. Agora, transitou em julgado, ou seja, teve oportunidade de explorar todos os recursos, não há mais recurso a ser explorado, a prisão é prisão para executar a pena. Muito bem, prisão preventiva pode ser tanto na fase do inquérito, quanto na fase do processo. Momento da decretação, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, em qualquer fase. Não vamos cair nessa pegadinha de que sobre a prisão preventiva indica a alternativa correta. Tal espécie de prisão só é possível na fase da ação penal. Falso. Tal espécie de prisão só é possível na fase do inquérito policial. Falso. Tal espécie de prisão é possível em qualquer fase da persecução, menos na fase da execução. Muito bem, fazendo uma ponte com a prisão temporária. A prisão temporária só é possível na fase do
inquérito. A prisão temporária só é possível na fase do inquérito policial. A prisão preventiva nas duas fases. A prisão temporária só na primeira fase. Pronto. Sobre a prisão temporária e a prisão preventiva, indique a alternativa correta. Letra A. É possível a prisão temporária e a prisão preventiva em qualquer fase da persecução. Falso. Resposta correta será: a prisão temporária é possível na fase do inquérito apenas, e a prisão preventiva em qualquer fase da persecução penal. Tranquilo, pessoal? Ok? Tá? E esse tipo de prisão é que nós estudaremos. Ô, professor, por que às vezes fala em provisória? Prisão preventiva e prisão provisória é a mesma coisa? Porque às vezes eu vejo o pessoal falando, até mesmo eu me equivoco, prisão preventiva, prisão provisória. Que trem é esse, professor? É o seguinte, pessoal, é questão de gênero e espécie. Ó, quando se fala, ó, para você não mais esquecer, ó, prisão, a prisão ou ela vai ser provisória, ou ela vai ser definitiva. Quando que a prisão vai ser definitiva? Quando estiver na fase da execução da pena. Não está mais na fase do inquérito policial. Não está mais na fase do processo. Não, já passou esta fase. Já passou esta fase. Está na fase de executar a pena. Na fase da execução. A prisão que ocorre nesta fase não é uma prisão provisória, é uma prisão definitiva. Por que definitiva? Porque agora não tem mais o que se discutir. Aqui tem sim o que se discutir. O juiz prende o marciano numa prisão ou, né, em qualquer, por exemplo, uma prisão preventiva, e pode ser que na discussão do processo eu seja absolvido. Daí provisória. A prisão provisória, ela será a prisão em flagrante, a prisão preventiva e a prisão temporária. Essas três espécies de prisão constituem prisão provisória, que não, para diferenciar da definitiva. Quem está preso preventivamente não está cumprindo pena. Ele está preso provisório. Ah, professor. Então você está dizendo que a prisão preventiva é uma prisão provisória, que a prisão temporária é uma prisão provisória, que a prisão em flagrante é uma prisão provisória. Claro. Então, vocês viram um aluno falando assim, Marciano, a prisão provisória, ela diferencia da prisão preventiva? Eu disse, não, irmãozinho. A prisão provisória é a prisão preventiva. A prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória. Se alguém perguntar para você assim, ó, você sabia que o marciano está preso provisoriamente? Você vai perguntar para ele assim, mas em que tipo de prisão ele está? Ele está numa temporária? Ele está numa preventiva? Ou ele foi preso em flagrante? Não sei, só sei que eu li na imprensa que ele está preso provisoriamente. Sim, mas nós precisamos saber, né? Precisamos saber em que espécie que tem. Eu sempre falo o seguinte, sua casa, né? Vamos imaginar uma casa. A casa é o gênero, né? A casa é o gênero, a provisória é o gênero, mas lá tem quarto, tem sala, tem cozinha, né? Mas tudo faz parte da casa. Tudo isso aqui faz parte da prisão provisória. O flagrante, a preventiva e a temporária. Ora, fulano está preso, é a mesma coisa eu conversando com você, ó. Você sabia que fulano está preso provisoriamente? Aí você fala para mim, não, ele não está preso provisório, ele está preso temporário. Sim, mas a temporária é provisória, irmão. A temporária é provisória. Entendeu? Então, cuidado, ó. Prisão provisória pode ser tanto flagrante, quanto preventiva e temporária. E da mesma forma que essa espécie de prisão recebe o nome de cautelar e recebe o nome de processual. Prisão provisória, prisão cautelar ou prisão processual são essas aqui, ó. Entendeu? Sobre a prisão cautelar, indique a alternativa correta. Ele pode perguntar qualquer espécie de prisão provisória. Provisória, Marciano, é sinônimo de cautelar, que é sinônimo de processual. Aí, muito bem. Fechou esse ponto. Isso mesmo, tá bom?
Tá? A prisão preventiva, ela é uma espécie de prisão provisória prevista no Código de Processo Penal, que pode ser decretada pela autoridade judiciária e policial, tá certo? Falso, a autoridade policial não pode decretar prisão preventiva. Ela pode, o delegado pode pedir ao juiz. Por quê? Porque faz parte, inclusive, do conceito. Olha só, é a prisão cautelar, também chamada de provisória ou processual, decretada pelo juiz. Faltou aqui o pelo, ó. Decretada pelo juiz, em qualquer fase da persecução penal. Digo, tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo. Antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, prisão preventiva, né? É isso, tanto no inquérito quanto no processo. Falamos então, senhores, para não enrolar mais você, o conceito e o momento da decretação. Claro que eu vou voltar nos artigos para você, tá? Olha aqui, artigo 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo, em qualquer fase da persecução. O que é investigação policial? Inquérito policial. O que é processo? Ação penal. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz. Não está dizendo que é decretada pelo delegado, decretada pelo juiz. De ofício, se no curso da ação penal. De ofício, se no curso da ação penal. Ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Cuidado com isso aí. Olha só, em 2012, 2011, teve a lei 12.403, 2011, 2012, me falhou a memória agora, mas acho que é 12.403 de 2011. Senhores, teve uma alteração no que tange à prisão preventiva. Medidas cautelares, inclusive a prisão preventiva teve alteração. E a alteração é a seguinte, vão perguntar para você, na PJC, Ministério Público, ou qualquer concurso, se o juiz pode, porque nós acabamos de falar que é possível a prisão preventiva, tanto na fase do inquérito policial, quanto na fase do processo. Agora vem a pergunta, é possível a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício em qualquer fase? Não. O que é decretar de ofício? Decretar de ofício é decretar por conta própria. Você é juiz que está me assistindo. Olha o exemplo, ó. Você é juiz que está me assistindo. Você está olhando um inquérito policial. Inquérito policial é nesta fase. Não tem processo ainda. Só tem inquérito policial. Você está lendo o inquérito policial. Aí você fala, para aí, ó. Aqui tem um motivo de prisão preventiva. O cara está dizendo que vai fugir do país. O investigado está dizendo que vai fugir do país. Está claro aqui no depoimento dele. Ele deu um depoimento na delegacia e, ao ser questionado sobre o endereço, ele disse, atualmente eu moro na rua tal, bairro tal, cidade tal, vírgula. Mas eu vou mudar do Brasil. Ah, você vai mudar do Brasil sem endereço certo no exterior. Ah, então você vai fugir do Brasil para futuramente não executar a pena, se vier a ser condenado. É um motivo de prisão preventiva. Você está lendo isso, o inquérito. Você, juiz, pode decretar a prisão preventiva sem ninguém pedir, digo, sem o delegado pedir e sem o Ministério Público pedir, ou sem a vítima pedir? Não pode. Por quê? Porque com a alteração, pode decretar prisão preventiva por conta própria, você, juiz, pode decretar de ofício, somente se já estiver na fase da ação penal. Entendeu isso? Os caras vêm explorando muito isso no concurso, tá? Para esclarecer melhor ainda. Mas você acabou de falar, Marciano, que é possível prisão preventiva tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo. Agora você vem dizendo que só na fase do processo. Não é assim. É possível prisão preventiva aqui e também aqui. Agora, de ofício. O que é prisão preventiva de ofício? Ô juiz, ninguém pediu e você, por conta própria, vai decretar a prisão. Sim. É possível somente nesta fase, se já existir ação penal. Por exemplo, ó,
Você está lendo o inquérito policial, viu que tem motivo da prisão. Você pode decretar, juiz? Não posso, porque só está na fase do inquérito policial. Agora vamos avançar mais um pouco. O inquérito policial terminou, foi para o Ministério Público ofereceu denúncia e abriu o processo. Abriu a ação penal, instaurou a ação penal. Beleza? Beleza. Você, juiz, agora estudando o processo, não mais o inquérito, já tem ação penal, você viu que o réu Marciano Xavier está numa hipótese de prisão, porque o réu Marciano Xavier falou que vai fugir, porque o réu Marciano Xavier está ameaçando testemunha. Você, juiz, fala, opa, eu vou decretar a prisão preventiva desse réu. Opa, mas alguém pediu, juiz? Não, mas eu vou decretar de ofício, porque agora está na fase do processo. Moral da história, senhores, para decretar uma prisão preventiva, né, que nós sabemos que pode ser em qualquer fase, nós vamos fazer assim, faz o quadrinho aí na sua casa, decretação. Decretação, se for na fase do IP, ô juiz, se for na fase do IP, você pode decretar se tiver pedido, ou seja, requerimento do Ministério Público, ou representação da autoridade policial, do delegado, ou, se a vítima requerer, ou seja, o querelante. Opa! E eu não posso decretar de ofício? Não, de ofício nem pensar na fase do inquérito policial. De ofício não pode na fase do inquérito policial. Então é possível a prisão preventiva na fase do inquérito policial, desde que o promotor peça, ou o delegado peça, ou o querelante peça. Por exemplo, numa ação penal privada. Somente isso. Se não teve pedido do Ministério Público, se não teve pedido do delegado, se não teve pedido da vítima, o querelante, o que tem o juiz a ver com a prisão, se não está na fase do processo? Entendeu? Agora, a decretação, quando ocorrer na fase da ação penal, poderá ser, de ofício. De ofício pode. De ofício pode, desde que esteja na fase da ação penal. Agora, pode também, na fase da ação penal, o Ministério Público requerer a decretação. Cuidado com a pegadinha. Não estou dizendo que o Ministério Público vai decretar a prisão, porque decretação somente pelo juiz. Agora, o juiz tem que ser provocado na fase do inquérito policial. O juiz, na fase da ação penal, não precisa necessariamente ser provocado, porque ele pode agir de ofício, por conta própria. Ou então, agora você é promotor. Você é promotor, ficou sabendo que o réu está numa situação que autoriza a prisão preventiva. Você, promotor, vai pedir ao juiz para que ele decreta. Então, na ação penal, o Ministério Público pode pedir, tanto no inquérito quanto no processo. Na fase da ação penal, pode também, senhores, o assistente da acusação. O assistente da acusação é aquele, por exemplo, se eu roubar você que está me assistindo, é um direito seu, depois que instaurar o processo, você ajudar o Ministério Público, intervir diretamente como assistente, ajudante do Ministério Público. Você vai contratar um advogado para ajudar o Ministério Público. Você, assistente da acusação, tem legitimidade para pedir a prisão, não para decretar, para pedir a prisão, entendeu? E também pode o querelante. O querelante também pode pedir a prisão do sujeito na fase da ação penal, tá certo? O querelante pode aqui, evidentemente. Juiz pode de ofício somente na fase da ação penal. Senhores, sobre a prisão preventiva, indique a alternativa correta. Letra A. É possível a decretação da prisão preventiva, de ofício, em qualquer fase da persecução criminal.
Muito bem, falso, porque na fase do inquérito não pode de ofício. Letra B. Segundo a nova sistemática processual, só é possível a prisão preventiva na fase da ação penal. Que mentira é essa? Falso. É possível tanto aqui quanto aqui. Então, falso. Letra C. Tá? Em hipótese alguma, poderá ser decretada a prisão preventiva de ofício pelo juiz. Falso, porque pode na hipótese da ação penal. Letra D. É possível a decretação da prisão preventiva, tá? De ofício, vírgula, se na fase da ação penal, ou mediante representação da autoridade policial, requerimento do Ministério Público, requerimento da assistente da acusação, querelado perigo. Essa é a resposta correta. De ofício somente na fase da ação penal, tá? Claro que os senhores, né, que quer passar no seu concurso, vai arrebentar de fazer exercício e você vai ver que tem centenas, né, de exercícios questionando este tópico. Que tópico? Olha só, é possível é possível decretação da prisão preventiva de ofício em qualquer momento? Não, só no momento da ação penal, tá? Olha aqui o artigo então, olha aqui, ó. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva, decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, de ofício, se já instaurada a ação penal, de ofício, se estiver na fase do processo, ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante, que é a vítima numa ação penal privada, ou do assistente somente na fase da ação penal, porque não existe assistente na fase do inquérito policial, ou por representação da autoridade policial. Tá bom? Muito bem. Pressupostos da prisão preventiva. Opa, tudo bem, professor, que agora eu já sei o conceito, já sei o momento de decretação. Para decretar a prisão preventiva, professor, fica na discricionariedade do juiz e fala, não, para esse eu vou decretar, para esse eu não vou. Como é que é? Não. Para decretar uma prisão preventiva, tem que preencher os requisitos, né? A lei, o artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, ele vai listar os requisitos da prisão preventiva. O primeiro grupo de requisito é denominado de pressupostos. Mas pressupostos são requisitos? São. Né? Não fica na discricionariedade do juiz decretar, não, para esse não vou, para aquele eu vou. Não, tem que preencher os pressupostos. Quais são os pressupostos? 2. Primeiro, prova da existência da infração penal. É o primeiro requisito para uma prisão preventiva. É ter a prova da existência da infração penal. O que é isso, professor? Olha essa palavra aqui, prova, existência. Prova nada mais é do que o juízo de certeza. Senhores, tem certeza que o crime existiu? Tem certeza que a infração penal existiu? Esta existência é como se falar, será que existiu a materialidade desse crime investigado ou processado? Materialidade é a existência do fato. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda a aula acompanha um material PDF por apenas
10 parcelas de R$30. É isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá.